abrir sua Bíblia aí no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10. E esse texto fala sobre nós galgarmos níveis maiores na nossa vida. Quem está satisfeito com o nível de fé, de unção, de prosperidade, de conquista, de frutos que já tem? Quem está satisfeito? Está todo mundo satisfeito ou vocês estão em dúvida? Hã? Estão agradecidos? Mas quem está satisfeito? Tem alguém satisfeito? Quem está satisfeito, levanta a mão. Vocês estão quietinhos porque vocês estão tentando entender o que eu estou querendo falar, né? Não, é porque esse texto aqui ele fala da gente ir além, né? Ele fala da gente galgar um nível maior e melhor em todas as áreas da vida da gente. Esse aí é a rema desse dia. E o maior interessado em nos levar a um nível maior e melhor de vida é o Senhor. Amém? O Senhor quer os seus filhos vivendo, comendo do melhor dessa terra. O Senhor quer os seus filhos sendo cabeça e não cauda. O Senhor quer os seus filhos por cima e não por baixo, como diz a palavra em Deuteronômio. Amém? Então, o Senhor deseja isso, o Senhor tem o poder de fazer isso, mas nós precisamos desejar isso também, porque é por nós desejarmos isso, é por nós esperarmos isso de Deus, é que isso pode se processar, isso pode acontecer. Amém? Então, esse texto fala exatamente disso. Ele diz assim: a gratidão de Paulo para com os filipenses. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não só uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra, e pedimos a ti que ela nos seja revelada e que ela venha ungida, Pai, com o teu poder, para produzir na nossa vida toda a transformação, todo o aperfeiçoamento e crescimento desejados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, no versículo 10, o apóstolo Paulo fala que faltava para que os filipenses vivessem essa experiência de serem cooperadores do ministério de Paulo, né? A igreja de Filipenses foi uma das igrejas que se determinou a ajudar, a assistir materialmente o ministério do apóstolo Paulo. E eles começaram então
fazer ofertas para que Paulo pudesse continuar pregando o Evangelho. Eles começaram a investir no ministério dele, e através disso, Paulo podia fazer as viagens, Paulo podia se sustentar e viajar de lá para cá. E Paulo fala aqui no versículo 10, uma palavra-chave nesse aspecto, que é: vos faltava oportunidade. Nós precisamos nos lembrar da palavra que está na Bíblia, do versículo que diz: aproveitai as oportunidades. Na nossa vida, Deus nos coloca diante de nós muitas oportunidades. Oportunidades para que nós possamos ser úteis na vida das pessoas, oportunidade para que nós possamos aprender algo. Às vezes, até quando alguma coisa não vai bem, quando algo não dá certo, isso não quer dizer que Deus tenha se esquecido de nós, que Deus tenha desejado o nosso mal. Muito pelo contrário. Às vezes, uma situação complicada na nossa vida, algo que não deu certo, algo em que aparentemente fomos derrotados, isso é uma oportunidade dada por Deus para nós crescermos, é uma oportunidade para nós sermos aperfeiçoados, é uma oportunidade para a gente ser melhor a cada dia. Porque quando eu me torno filho de Deus, quando eu recebo a Jesus no meu coração, eu não passo a ser melhor do que ninguém. A gente não é melhor do que ninguém por ter a Cristo. Mas, obrigatoriamente, por ter a Cristo, nós precisamos ser melhores do que a gente era antes. E isso dia após dia. Então, hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Melhor como pessoa, melhor como marido, melhor como filho, melhor como discípulo, melhor como pastor, como apóstolo, não é? E isso fala de uma busca por aperfeiçoamento, isso fala de uma busca por um crescimento de ordem espiritual e de ordem pessoal, que depende de eu saber aproveitar as oportunidades que me são dadas. Por exemplo, quando Davi se deparou com aquele desafio que existia contra Israel, que tinha uns 3 metros de altura, chamado o gigante Golias, todos viam aquele gigante como uma possibilidade de morte, como uma possibilidade de derrota, de humilhação, de vergonha. Mas quando Davi olhou para aquele gigante ímpio, aquele gigante incircunciso, né? Ou seja, ele era alguém que não temia Deus, ele olhou para a vida daquele gigante e ele viu ali uma oportunidade. A oportunidade dele vencer aquele gigante e se tornar um herói. Então, nós precisamos aprender a fazer isso, a entender a cada momento na nossa vida como uma oportunidade para que a gente cresça, para que a gente viva algo maior, para que a gente viva algo melhor. A gente precisa aprender a pegar esse limão da vida e transformar ele sempre numa limonada bem gostosa. Amém? E isso é possível, por quê? Porque Deus, presente nas nossas vidas, nos dá essa fé, nos dá essa sabedoria, nos dá essa capacidade de fazermos assim. E o que a gente entende é que tudo na vida depende de como nós reagimos às oportunidades colocadas por Deus diante de nós. O tempo todo, Deus vai estar, a cada dia na sua vida, colocando uma oportunidade, colocando uma situação que visa te fazer crescer, te levar a um nível maior, te levar a um nível melhor. Mas tudo vai depender, na verdade, não basta só Deus querer te promover, Deus querer te melhorar, Deus querer te fazer viver uma vida mais tranquila, mais larga, mais honrosa. Não adianta. Por quê? Porque Deus pode desejar isso, mas nós precisamos desejar também. E o quanto nós desejamos é demonstrado pela forma como a gente reage diante das oportunidades. Há pessoas que quando Deus coloca diante delas uma oportunidade, elas se fecham. No coração delas, elas dizem não.
Deus estava dando ao povo de Israel, naquela travessia pelo Egito, uma oportunidade para eles se purificarem, porque deserto é lugar de purificação. Se você está passando por um deserto, é porque Deus está querendo santificar, purificar a sua vida, libertar você de muitas coisas que você trouxe lá do Egito espiritual, lá do mundo. Então não se angustie por passar pelo deserto. Mas uma parte daquela geração que estava no deserto, cuja oportunidade era se santificar para entrar na terra prometida, se fechou para o projeto de Deus. Não entendeu a oportunidade que Deus estava dando a eles, e eles desejaram no coração deles fazer o quê? Voltar ao Egito. E essa forma como eles se comportaram, esse coração endurecido, incrédulo e ingrato para com Deus, que acabou levando eles a um processo de rebeldia, fez com que eles morressem no deserto. Eles não alcançaram a promessa, ou seja, eles não se agarraram à oportunidade que Deus estava dando a eles de deixarem de ser escravos para se tornarem livres, de deixarem aquela vida subjugada para entrar numa vida de soberania na terra prometida, onde eles seriam donos das propriedades, onde eles poderiam, com liberdade, plantar e colher, onde eles poderiam possuir uma cidadania, onde eles poderiam possuir uma nação, uma terra prometida. Amém? Então, diante das oportunidades, eu posso me fechar. Diante das oportunidades, eu posso me comportar de forma indiferente. Tem gente que não diz não, e também não diz sim. Então ficou como? Diante de uma oportunidade? Ficou neutro. Mas no reino de Deus não existe neutralidade. Ou você é sim ou você é não. Ou você está nas mãos de Deus ou você está sem relacionamento com Deus. Não tem, assim como não existe mulher meio grávida, né? Não tem uma mulher meio grávida, uma mulher 50% grávida, não é? Assim como não tem uma pessoa meio grávida, não tem ser meio cristão, meio discípulo, meio filho de Deus. Ou você é filho de Deus ou você não é. Amém? Ou você é fiel ou você é infiel. Não tem meio termo. É lógico que existem estágios de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de santificação na nossa vida, mas o que não pode existir na nossa vida é neutralidade. Por quê? Porque isso não existe no reino de Deus. No reino de Deus, ou estamos no centro da vontade de Deus, ou estamos com Deus, ou estamos sem Ele. Estamos na luz ou nas trevas. E então não dá para a gente se fechar, não dá para a gente ser indiferente, mas existe uma alternativa para nós, que é o quê? Nós reagirmos em fé, nós abraçarmos as oportunidades, nós tentarmos, através das oportunidades colocadas por Deus, sermos essas pessoas melhores, essas pessoas mais úteis, essas pessoas que vão agradar mais ao coração de Deus e vão se beneficiar mais pelo agrado do coração de Deus para com elas. Amém? Porque quando Deus se agrada de nós, Ele nos abençoa. Amém? Então, no reino de Deus, não existe essa neutralidade. Quem não vai para frente, vai para trás. Eu sempre digo que no reino de Deus, é uma coisa como nadar contra a correnteza de um rio. Se você nadar com vigor na correnteza de um rio, não precisa se imaginar que é uma cascata, é uma corredeira, não. Imagina um rio grande, forte. Se você nada com vigor contra a correnteza de um rio, você vence o rio. Porque a gente tem condição de nadar e conseguir vencer o rio, mesmo que a correnteza esteja tentando nos levar para trás. Mas se a gente parar, a gente não fica parado no mesmo lugar, a gente vai para trás. Então, no reino de Deus, quem não conquista é conquistado. Quem não governa é governado. Quem não cresce, decresce. Por quê? Porque nós vivemos num mundo, queridos, que avança. Um mundo veloz, um mundo extremamente competitivo. Então, nós não podemos parar de crescer, de nos aperfeiçoar,
de desejarmos nos superar. Você não pode ficar uma pessoa acomodada em relação aos seus próprios limites. Você deve ser uma pessoa que tem que lutar para superar os seus limites. Para quê? Para que você não seja engolido pelo mundo, para que você não seja substituído por ninguém. No trabalho, se você não tiver um bom desempenho, o que a empresa vai pensar? Eu vou tirar essa pessoa que não está dando os resultados que eu gostaria e eu vou colocar uma outra pessoa melhor. Uma pessoa que domine mais os idiomas, uma pessoa que domine mais a linguagem da internet, uma pessoa que seja mais hábil nos relacionamentos, que tenha mais facilidade para vender. Tudo depende da posição que você ocupa, do tipo de fruto, de resultado que é exigido de você. Então, o que a gente deve entender? Que no reino de Deus, nós como filhos de Deus, que somos chamados para aproveitarmos oportunidades, que somos chamados para galgarmos degraus e níveis maiores na nossa vida, de fé, de unção, de prosperidade, de conquista, nós devemos desejar isso. Nós devemos sair da nossa zona de conforto, nós devemos deixar de lado a acomodação e nós devemos buscar em todas as áreas da nossa vida aprimoramento. Amém? Então, nós não podemos ser passivos e acomodados, né? É preciso desejar galgar maiores níveis e sermos pessoas melhores a cada dia. Uma das oportunidades que Deus nos dá é de sermos usados por Ele na concretização dos seus propósitos. Olha o que diz o versículo 14 e o versículo 15. Vamos ler aqui. Diz assim: todavia fizestes bem, associando-vos comigo na minha tribulação. Associando-vos na minha tribulação. E também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então preste atenção. A igreja dos Filipenses, ela captou algo diferente. Ela percebeu que ela poderia fazer uso de uma oportunidade. Qual oportunidade? A oportunidade de investir na vida de um apóstolo. A oportunidade de semear na vida de alguém que tinha unção. E a igreja de Filipenses foi uma das mais prósperas, foi uma das maiores, foi uma das mais importantes e frutíferas no contexto da era paulina, no contexto da era apostólica, né? A igreja de Filipenses foi uma igreja que extrapolou os limites da sua influência a nível local. Ela não só foi uma igreja que cresceu e prosperou a nível local, ela influenciou e levou a fé para outros lugares, para outras cidades, para outras regiões ao seu redor. Então, por que eles tiveram essa prosperidade? Porque eles conseguiram um nível de sucesso diferenciado, porque eles se associaram a um propósito de Deus. Entenda uma coisa, Deus, Ele tem propósitos na terra. E quando Deus nos revela um dos seus propósitos, quando Deus nos convida para nós nos associarmos a Ele em alguma coisa, isso visa o nosso bem. Isso converge para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Isso vem com o objetivo de nós sermos abençoados e fortalecidos por Deus. Então, uma das coisas que representa nós aproveitarmos oportunidades é nós ficarmos atentos, né? No sentido de o que é que Deus espera de mim, o que é que Deus quer de mim. Quando eu sou chamado para a igreja, quando você que é novo aqui na fé foi chamado por Cristo, qual é o objetivo de Deus? Te restaurar sua vida, sua alma, restaurar sua casa, sua família, restaurar sua vida financeira e fazer uma obra de restauração e de restituição tão maravilhosa e tão completa, a ponto da sua vida se tornar um testemunho para as outras pessoas da sua família, do seu ciclo de relacionamentos, para as multidões. Por quê? Porque muitas pessoas vão ver e ouvir aquilo que Deus fez na sua vida, e elas vão ser
levadas a crer através de ver as obras de Deus na sua vida. Então, quando eu sou chamado para a igreja, oportunidade que alguns aproveitam e outros desperdiçam, porque tem gente que vem, ouve a palavra, fica um pouquinho, recebe uma bênção, e quando recebe a bênção que desejava, vai embora. Mas tem aqueles que não vêm em busca só da bênção, tem aqueles que sabiamente se apegam ao Senhor de todas as bênçãos, que é Cristo. E esses que se apegam ao Senhor de todas as bênçãos, recebem bênçãos por toda a sua vida. E esses ganham não só a salvação, como eles ganham também o reino de Deus, ou seja, todas as promessas, todas as bênçãos que Deus pode dar aos seus filhos, esses acabam por possuir. Por quê? Porque entenderam a oportunidade, né? Quando, por exemplo, alguém se casa, Deus está dando a essa pessoa a oportunidade de deixar legado para o seu futuro. Por quê? Porque quando você casa, você pode gerar filhos. E quando você gera filhos, você gera pessoas que vão continuar o que você foi, vão continuar o que você conquistou. Se alguém tem uma profissão, esse dom vai passar à frente. Se alguém tem uma empresa, essa empresa vai ser administrada pelos filhos, não é? Se alguém tem um ministério, por que eu quero um filho, homem, um Joãozinho? Porque eu queria alguém para continuar, né? Eu queria um outro Fabinho para ficar aqui na terra e continuar a minha obra, né? Eu sei que se o Senhor não quiser fazer isso, não quiser dar um João, Ele já deu uma Vitória e uma Raquel que vão fazer essa obra aí. Uma Bruna, uma Vitória e uma Raquel que vão fazer essa obra, né? Por quê? Porque nós deixamos um legado pessoal, um legado de dons, de talentos, nós deixamos um legado de unção real, como empresários, como executivos, como homens de negócio, para os nossos filhos. O dom que opera em você pode ser transmitido ao seu filho, né? A unção que está sobre você pode ser transmitida para os seus discípulos. Então nós precisamos viver não de uma forma tão imediatista e limitada assim na visão em relação ao nosso tempo, não. A gente precisa olhar para o futuro e entender que se nós aproveitarmos bem as oportunidades, essa nossa fé que responde às oportunidades dadas por Deus, elas vão trazer benefícios para aqueles que ficarem depois de nós. Amém? A Bíblia diz que os nossos filhos, eles são uma bênção para as futuras gerações. A Bíblia diz: a descendência do justo será poderosa na terra. Ou seja, os nossos filhos vão ser sábios, vão ser tementes a Deus, vão ser inteligentes, vão ser saudáveis, vão ser prósperos, vão ser homens e mulheres dotados do espírito de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, o espírito de amor, o espírito de temor de Deus. E dessa forma, eles vão ser pessoas que vão viver melhor do que nós vivemos e vão fazer coisas maiores do que as que nós fizemos. Você recebe isso? Então dá um aplauso a Jesus. Mas nós, uma das coisas que precisamos fazer nesse tempo em que estamos, é pensarmos no futuro da nossa descendência, é pensarmos no futuro dos nossos filhos e plantarmos isso por eles, não é? Todo mundo vê e se admira, se espanta da sabedoria de Salomão, da riqueza de Salomão, do poder que Salomão desfrutou como talvez o rei mais poderoso que já existiu na terra, o rei mais sábio, o rei mais rico, mais nobre, né? Um homem que escreveu poemas, um homem que escreveu livros de sabedoria. Mas nós não podemos nos esquecer que quem plantou tudo isso para Salomão foi seu pai Davi, andando no temor de Deus, sendo fiel a Deus, tendo uma aliança com Deus, edificando a obra de Deus, fazendo coisas em associação com Deus. Então Paulo está falando aqui, vocês fizeram muito bem de se associar comigo. Por quê? Porque isso produziu na vida de vocês um diferencial. E uma das coisas que a gente precisa é aprender a se associar com Deus. Quando você vem para a igreja e se envolve de fato na igreja,
não fica só um turista dentro da igreja, uma pessoa simpatizante da igreja, mas você vive a vida comum da igreja, você se envolve na obra do ministério, você entende o que é que Deus espera de você como um cristão, você está aproveitando bem uma oportunidade, e isso vai redundar em benefícios para você e para aqueles que vierem depois de você, tanto filhos biológicos como pessoas que você possa gerar em Cristo, não é? Quando você decide liderar, o que você está produzindo? Você está produzindo benefício não só para você, porque existem muitas promessas para filhos na palavra de Deus. E uma das promessas maravilhosas que tem para os filhos de Deus é a herança da vida eterna, é poderem viver no céu, é poderem viver na presença de Deus eternamente. Mas existem muito mais promessas, principalmente no aspecto terreno, para aqueles que são servos de Deus. Então, quando a gente decide ganhar vidas, fazer discípulos, ser um líder de célula, isso é verdadeiramente se comprometer com Deus, a gente está aproveitando uma oportunidade dada por Deus. A gente está se valendo de uma honra conferida por Deus a nós, que vai redundar em benefícios tanto para nós, quanto para aqueles que vierem depois de nós, a saber, nossos filhos do ventre e os nossos filhos também espirituais. Então, o que a gente deve entender? Que uma das formas de nós aproveitarmos as oportunidades é ficarmos atentos e entendermos os momentos em que Deus está nos chamando para nós nos associarmos com Ele. E Paulo, ele diz aqui, no versículo 17, ele diz assim: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então preste atenção que Paulo aqui, ele faz todo um ensino sobre finanças, sobre essa coisa, essa generosidade, essa espontaneidade dos filipenses, porque eu tenho certeza que essa decisão aqui dos filipenses foi uma decisão espontânea de assistir a Paulo, de investir no ministério de Paulo. Paulo não pediu essa oferta a eles, mas partiu deles espontaneamente. E quando Paulo vê isso, ele escreve uma carta, preste atenção que ele escreve uma carta que beneficiou aos filipenses, porque ele elogia os filipenses, ele agradece aos filipenses, mas ele também deixou uma carta que hoje nos beneficia, que hoje é o tema da palavra que nós estamos ministrando. Essa carta de Paulo, produzida pela atitude dos filipenses, ela abençoou a Igreja Universal, não universal do Reino de Deus, a Igreja Universal, a Igreja de Cristo na Terra, amém? De que forma? Nos ensinando a respeito dessa graça que existe no reino, de nós participarmos das coisas celestiais, de nós podemos nos associar com Deus nos seus projetos eternos. O que é que Deus quer fazer na terra? Deus quer que a sua obra se expanda, Deus quer que o maior número de homens e mulheres possível conheça a Cristo. E essa é uma tarefa que foi dada à igreja. Nós expandimos o reino de Deus na terra, nós ganharmos as vidas, nós fazemos discípulos, nós tomarmos as vidas, as famílias, os territórios das mãos do maligno. Quando a gente vê um bairro onde existe tráfico, onde existe prostituição, onde existe violência, nós sabemos que aquele lugar, aquela rua, aquele bairro, ela está debaixo de um domínio maligno. Ela está debaixo de um aprisionamento satânico. E quando a igreja entra ali e começa a salvar as vidas, e começa a pregar o evangelho naquele lugar, e os próprios traficantes vão se convertendo, as pessoas que estão na prostituição vão se convertendo, as pessoas que estão ali naquela escravidão de ruína, de pobreza, de miséria espiritual, emocional e material, elas vão sendo libertas das maldições. E a atmosfera espiritual daquele lugar começa a ser transformada. Por quê? Porque a partir de cada vida que é salva e liberta, os poderes demoníacos vão sendo expurgados, vão sendo levados para longe, para fora daquele território. E aquele território se transforma, não só espiritualmente, como até fisicamente. Se era uma favela, vai ser reurbanizada. Se era um lugar de ruína, de pobreza, de miséria, vai ser
totalmente transformado num lugar com progresso, né? Deus vai levar para lá empresas, Deus vai levar para lá comércio, que vai dar oportunidade daquelas pessoas terem emprego, das pessoas terem trabalho. Então esse é o trabalho que a igreja faz, mas isso depende do quê? Da igreja estar sempre assim, atenta às oportunidades colocadas por Deus. Então a sua presença, a sua participação na igreja é uma oportunidade que Deus te deu. A sua chamada para um ministério na igreja, a sua chamada para não só ter experiências com Deus, mas para contar essas experiências a outros, para testemunhar, é uma oportunidade dada por Deus a você. E essa palavra aqui é uma oportunidade para que a gente aprenda que Deus pode sempre nos tirar do nível em que nós estamos e nos levar a um nível maior. Olha o que Paulo diz: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Diga comigo: há um fruto que pode aumentar o meu crédito para com Deus. Preste atenção, quando o homem planta sementes, Deus concede a ele, pela sua natureza divina, pelo exercício do seu poder, um crédito. Que crédito? O direito a uma colheita. Amém? Então, no reino de Deus, tem duas graças: a graça de dar e de receber. Olha o que ele fala aqui, ó. Nenhuma igreja se associou comigo, no versículo 15, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ou seja, a igreja de Filipenses decidiu fazer a diferença. Ela tomou uma decisão particular de ser diferente das outras igrejas. E ela começou a fazer o quê? Se associou com Paulo na pregação do Evangelho, investiu no ministério de Paulo e por causa disso ela se destacou. Então, Paulo pega essa carta aqui, faz disso aqui um estudo, traz através dessa carta um ensino para nós, dizendo assim, que nós podemos crescer. Aumento de crédito representa crescimento. Quando uma empresa precisa crescer e ela depende do dinheiro de banco para poder investir, para poder expandir os seus negócios, comprar máquinas, alugar um galpão maior, o que ela faz geralmente? Ela vai ao banco e fala assim: eu preciso que você aumente o meu limite de crédito aí, eu preciso que você me faça um empréstimo maior do que o que eu tenho hoje, né? Isso não é um bom negócio, né? Pedir dinheiro para os bancos hoje em dia é quase um suicídio empresarial. Mas é uma técnica que existe no mundo. Então, Paulo aqui ele está nos ensinando isso, que a gente deve estar sempre satisfeito e grato no nível em que a gente está. Ele fala aqui, ó, eu aprendi a ficar satisfeito do jeito que eu estou. Eu sei ter pouco, eu sei ter muito. Por quê? Porque a nossa alegria não deve depender da nossa conta bancária estar com muito ou estar com pouco. Se você ainda fica deprimido quando alguma coisa te falta, você precisa se tornar uma pessoa mais espiritual. Por quê? Porque um homem ou uma mulher verdadeiramente espiritual, ele não vive pelas circunstâncias dessa vida, ele vive pela fé. Ele vive pela certeza de vitória que ele tem a cada dia. Então você vai não se abater por uma conta negativa, não se abater por uma dívida, não se abater por um problema que venha contra você, na família, na saúde, mas você vai agir, reagir em fé, dizendo: esse problema é uma oportunidade dada por Deus para eu ter um testemunho. Essa conta negativa é uma oportunidade dada por Deus para que eu aprenda a administrar melhor, e é uma oportunidade para que Deus mostre na minha vida o poder dele de me suprir. Amanhã eu vou estar podendo abençoar outras pessoas, eu vou estar podendo emprestar para outras pessoas, porque essa é a promessa que eu tenho. Agora, há pessoas que quando elas estão com algum tipo de angústia, elas começam a dizer tolices, do tipo: Deus me esqueceu, Deus me abandonou. E Deus jamais nos esquece, Deus jamais nos abandona, amém? Deus tem sempre algo maior e melhor para nós. Vamos repetir isso? Diga assim comigo: Deus tem sempre algo maior e algo melhor para mim. Como que você vai
conquistar esse algo maior e melhor para você, discernindo as oportunidades e se associando com Deus através delas. Amém? Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, quando a gente fala sobre finanças na igreja, isso é uma coisa importante para os novos convertidos, porque um dia eu já fui um novo convertido, um dia eu era recém-chegado e estava sentado numa cadeira como essa, e quando o pastor começava a falar sobre finanças, eu não gostava muito, eu ficava inquieto, eu não entendia que aquilo era uma oportunidade para eu prosperar, que aquilo era uma forma de eu desenvolver a minha fé, de eu aprender a ser generoso, de eu desprender o meu coração do dinheiro. Porque aqueles que têm o seu coração desprendido das coisas materiais, esses são os que prosperam. Os que aprendem a semear e a colher, a dar e a receber, como Paulo está dizendo aqui. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Então as pessoas, de um modo geral, até os ministérios, as igrejas, elas têm uma coisa muito característica, muito natural, que é a ideia: bom é receber. Bom é receber. Os pastores querem receber os dízimos, querem receber as ofertas, e eu sei disso porque eu lido com muitos pastores. O ser humano tem muito mais um sentido de orientação de fora para dentro, do tipo, vem a mim, do que ele dá. E uma das formas da gente crescer, uma das formas da gente colher mais, uma das formas da gente se aperfeiçoar em Deus, é nós semearmos. É nós aproveitarmos a oportunidade que nos é oferecida quando nos pedem uma oferta, quando nos convidam a participar de algum propósito. Quando eu cheguei na igreja, eu não entendia isso. Eu ficava injuriado, eu ficava inquieto. Eu falava, esse pastor aí está doido. Ele já tem uma igreja tão grande. Eu frequentava uma igreja que um culto tinha 3.000 pessoas sentadas. E eu falava, ele já tem tanta gente aqui. Ele ainda está dizendo que quer mais dinheiro para comprar um canal de televisão, não é? Mas eu não entendia que o propósito de Deus era que aquela palavra que era pregada ali na igreja local, ela pudesse entrar nos lares, ela pudesse entrar no coração de pessoas que não têm o hábito de frequentar a igreja. Eu quero dizer que você pode não entender os ministérios que estão na televisão, você pode até não gostar deles, mas eu quero dizer que é uma estratégia de Deus. O evangelho está na televisão, o evangelho está no rádio, porque pessoas que não iriam a uma igreja, ou pessoas que não frequentam uma igreja, elas são alcançadas pela palavra. Eu sei que aquela palavrinha mansa, aquela aguinha com açúcar lá, do R.R. Soares, ela foi penetrando no coração da minha tia, e uma tia minha, em Araçatuba, ela foi salva através daquela pregaçãozinha lá, tão simples, que a gente fala, é para os velhinhos, né? Você pode olhar a plateia do R.R. Soares só tem 50 para cima, 60 para cima, né? É verdade, nós estamos ficando velhos, pastor Marco Aurélio, não tem jeito, né? Então, não adianta a gente querer disfarçar, né? Pode até pintar o cabelo, mas a gente só engana a gente mesmo, né? O relógio do tempo não para, ele é implacável, né? E então, o que a gente tem que fazer de cada dia da nossa vida uma oportunidade para a gente ser feliz, né? Porque a vida passa depressa. Olha, quando a gente vê falecendo esses discípulos aí, o Sérgio Andrade, 56 anos, tão jovem, a gente fica, assim, confrontado, né, por uma realidade que é como nós somos frágeis. Como nós somos frágeis. O Sérgio estava aqui outro dia andando, falando, pregando, ministrando célula, cuidando de jovens aí que estavam nas clínicas de recuperação, consolidando, lutando pela salvação dos seus discípulos. E hoje onde ele está? Está com Jesus, né? Então a nossa vida ela é muito fugaz, ela é passageira. E a gente precisa o quê? Fazer de cada momento, de cada dia, uma oportunidade. Uma oportunidade da gente agradar a Deus. Uma oportunidade da gente entender os projetos de Deus na nossa vida. Entender os projetos de Deus na terra. Nos associarmos com Ele, porque Deus só quer o nosso bem. Todas as vezes que Deus nos pede algo,
é para o nosso bem. Então eu ficava lá irritado quando eu via aquele pastor falando de dinheiro, porque eu não entendia ainda que o objetivo de Deus através daquele canal de televisão era alcançar muito mais vidas, tirar mais pessoas do sofrimento, da depressão, da enfermidade, da morte, das drogas, do cativeiro, da opressão do maligno sobre a vida das pessoas que não têm a Cristo. E quando foi se abrindo meu entendimento para essas coisas, não só eu pude ver Deus restaurando a minha vida, como eu pude ver Deus me ensinando um caminho para prosperar. Olha o que Paulo fala aqui: recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Preste atenção, quando a gente se dispõe a investir na obra de Deus, a ofertar na obra de Deus, isso não só é um sacrifício aceitável, como ele é um sacrifício agradável a Deus. Isso sobe diante de Deus tal e qual uma oração, uma oferta feita, não é? Um sim seu para um propósito divino, ele é aceito por Deus como um aroma suave, como um incenso, né, que sobe na presença de Deus. E redunda em quê? Em abundância. Recebi tudo e tenho abundância. Então, qual é o objetivo de Deus? Nos fazer abundantes. Deus não quer que você viva pedindo emprestado, Ele quer que você tenha até para emprestar para aqueles que precisam. Amém? Deus não quer que você viva naquela administração apertada, difícil, de ter só para as suas necessidades básicas. Não, Deus quer que você possa mudar de vida, melhorar o seu padrão de vida, ter coisas boas, coisas confortáveis. Isso não é tudo na vida. Mais do que isso é amor, é paz, é alegria no seu espírito, é unidade no seio da sua família, é saúde emocional e física no seu corpo. Mas isso vale muito mais do que dinheiro. Mas é uma promessa de Deus, nós sermos prósperos. E para a gente ser próspero, no que é espiritual, no que é emocional, no que é material, nós precisamos aprender a contrariar esse apego que o nosso coração tem ao dinheiro. Quando ele fala aqui de que a oferta foi um sacrifício aceitável a Deus, é porque esse sacrificar significa fazer morrer, né? O que é um sacrifício? É botar um animal no altar e matar, imolar, né? Não era isso que o povo de Israel fazia constantemente, dia e noite, lá oferecendo sacrifícios no altar? Qual era o objetivo daquilo? Um ato de adoração a Deus, uma tentativa de agradar o coração de Deus e receber de Deus o perdão dos pecados, porque a lei determinava que só havia remissão de pecados, perdão de pecados, se houvesse um sacrifício com sangue, um derramar de sangue. Então eles pegavam ovelhas, bois, cabritos e sacrificavam a Deus em busca do perdão. Deus botou fim em tudo isso quando Ele enviou para a terra o sacrifício definitivo, que foi o seu Filho Jesus Cristo. Uma coisa que eu quero ensinar para você é que quando você passa, por exemplo, aí numa esquina e vê uma galinha morta, aquilo é uma oferenda a demônios. Aquilo é uma coisa abominável a Deus. Você não deve nem tocar naquilo, porque tem gente que vai lá e dá um chute, né, para se mostrar valente. Não faça isso não, você vai sujar a rua. Ore a Deus e peça perdão por aquela ignorância, interceda para que aquela vida que fez aquele sacrifício, que está oferecendo aquele sacrifício, seja alcançada pela palavra, possa ter luz para o seu entendimento. Por quê? Porque quem hoje faz um sacrifício de um animal, ou até um sacrifício humano, comete uma abominação a Deus. Por quê? Porque está anulando o sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo. Está desprezando o sacrifício do Filho de Deus, Jesus Cristo. E o sacrifício de Jesus, ele foi o sacrifício definitivo, derradeiro, o mais do que suficiente para perdoar os pecados, tanto meus quanto os seus e da humanidade inteira. Amém? Então, nenhum sacrifício mais é necessário. Deus não se agrada jamais de que alguém mande matar um animal, de que alguém mate um animal, de que alguém derrame o sangue de um animal, de uma pessoa,
para oferecer aquilo como oblação, como ato de adoração a Deus. Muito pelo contrário. Os sacrifícios que Deus quer hoje são sacrifícios de louvor, onde nós nos associemos a Deus, apresentando a Deus as nossas súplicas, as nossas orações que expressam a nossa fé, a nossa presença que representa honra dada a Deus, no sentido de nós buscarmos a face dEle, os nossos dízimos e as nossas ofertas, que conectam a graça de Deus à nossa vida material. Quando você dizima e quando você oferta, você está atraindo a bênção de Deus para a sua vida material, porque você está colocando a sua vida material no altar. E tudo aquilo que é colocado sobre o altar, Deus entende como um sacrifício. Mas por que sacrifício? Porque é você matar a sua natureza humana apegada às coisas materiais. Porque o nosso coração fica contrariado quando a gente ouve falar de dinheiro na igreja. Nem sempre, né? Tem gente que já aprendeu a ter alegria nisso. Oba, vai falar de dinheiro. Oba, vai pedir uma oferta. Agora é hora de eu prosperar. Eu profetizo que todos vão chegar nesse nível. Todos vão chegar nessa condição de libertação, né? Nesse nível de libertação e de cura. Por que as pessoas, naturalmente falando, ficam contrariadas quando se fala de dinheiro na igreja? Porque o coração do homem tem esse apego natural ao dinheiro. As pessoas, como eu falei, elas gostam mais de receber do que de dar. Mas o que Jesus ensinou? Jesus ensinou que mais abençoado, mais bem-aventurado é dar do que receber. Por quê? Porque quando você dá, você aumenta o seu crédito. Você entra no direito, na posse de uma colheita. Dr. Mike Murdock fala que uma semente, ela escraviza o futuro. Ninguém é obrigado a dar nada, a pessoa só dá se ela decidir no coração dela. Por exemplo, aqui na igreja a gente sempre põe os envelopes nas cadeiras. Eu falo para todos os líderes de célula, jamais fale para alguém dar uma oferta, ensine sobre oferta, ministre sobre oferta, mas jamais pegue um envelope e ponha na mão de uma pessoa, porque isso é constrangedor. Isso é persuasivo, isso é coercitivo, não pode ser feito isso. A gente tem que deixar a pessoa ter no coração dela a vontade de pegar aquele envelope e falar assim, eu vou dar algo para Deus porque eu quero experimentar isso. Eu vou dar algo para Deus porque eu quero agradar o coração de Deus, porque eu quero prosperar. E nessa espontaneidade, a pessoa se sente livre, ela se sente numa relação direta com Deus, sem a influência do homem. Por exemplo, eu acho terrível essa coisa de você dizer para a pessoa que está do seu lado, quando eu faço o apelo, vamos lá, você não quer aceitar Jesus? Não, querido, não precisa fazer isso não, aqui na igreja. Quando for feito o apelo, se Deus quiser salvar uma pessoa, se aquele dia é o dia da salvação daquela pessoa, a pessoa, nem que ela for paralítica, ela vem se arrastando pelo tapete, mas ela vem aqui para frente chorando, sem que ninguém precise mandar. Outro dia tinha um rapaz aqui assistindo o culto, ele falou assim, eu estava sentado, meu filho de 18 anos veio comigo, eu achei que ele estava me fazendo companhia, quando eu olhei do lado, a cadeira estava vazia, meu filho estava indo para frente aceitar Jesus. Né? Por quê? Porque é Deus quem chama, é Deus quem move o coração das pessoas, mas Ele faz isso com as pessoas que têm o seu coração aberto para Ele. Então, o que eu preciso entender? Que eu posso sempre crescer oferecendo algo mais a Deus. Eu posso buscar mais a face de Deus através da oração. Aí eu venho orar uma vez por semana na igreja, mas eu posso vir mais, eu posso vir uma semana inteira. Eu vou fazer um propósito de oração. Aí eu jejuo uma vez por semana. Aí eu vou entrar num propósito de jejum mais intenso, eu vou jejuar 7 dias seguidos, por um propósito. É uma busca por crescimento. Eu já sou dizimista. Então, se você quer crescer ainda mais na sua vida financeira, vá para o campo da oferta. Porque eu sempre ensino isso. O dizimar protege tudo que você tem. Protege o seu salário, protege o seu ganho. O que você recebe é 100%. Quando você devolve 10 para Deus, os 90 que ficam com você, eles estão consagrados. O diabo não pode tocar, ele não pode roubar através de problemas de saúde, acidentes de carro, situações que vêm para te tomar o dinheiro. Mas o que faz uma pessoa prosperar é a oferta.
E hoje eu quero dizer para você que Deus está dizendo para nós, né, nesse último mês do ano, chegou um tempo na vida da Igreja El Shaddai, onde a Igreja El Shaddai vai ascender a um nível maior de prosperidade espiritual, emocional e material. Por quê? Porque Deus está nos dando oportunidade para isso. Quando Deus nos deu a possibilidade de fecharmos o contrato do novo templo, Deus falou para mim, isso vai ser uma forma, uma oportunidade das pessoas cooperando nessa construção da obra, da minha obra, eu abençoar a vida de todas elas. Então, eu queria dizer para você que é importante você entender que você pode crescer na fé, você pode aumentar a graça de Deus sobre a sua vida, você pode aumentar o seu crédito diante de Deus, desde que você tenha uma atitude de aproveitar oportunidades, de se associar com Deus nos projetos dele e de você contrariar por um sacrifício a sua natureza humana. É você contrariar o seu coração, indo ali se desprender de algo que tem valor para você. Eu ministrei uma palavra dessa natureza no Congresso de Campo Grande, falando que Abraão, depois de orar 24 anos pelo seu filho Isaque, ele foi convidado por Deus a sacrificar Isaque sobre um altar. Você já pensou isso? Um homem de idade que não poderia de forma alguma ter filhos, porque ele era idoso, a sua esposa estéril, e ele ora e obedece a Deus e clama a Deus e passa por um processo de transformação, de aperfeiçoamento da sua fé, do seu caráter, durante 24 anos, e depois de 24 anos ele consegue ter o seu filho, e quando o coração daquele pai está todo apegado àquele filho, todo apaixonado por aquele filho, Deus fala assim, Abraão, eu quero ver o que você ama mais, se é a mim ou se é o seu filho. E para que a gente possa ter essa certeza, eu quero que você vá ao Monte Moriá e você ali sacrifique o seu filho Isaque sobre um altar em holocausto a mim. Você vai oferecer o teu filho para mim. E quando o Isaque vai ali, quando Abraão vai até aquele lugar, ele não hesita, ele crê em Deus, ele decide agradar mais a Deus do que o seu próprio coração, e ele contraria o seu coração se desprendendo de Isaque, se doando ali, se sacrificando mesmo no seu amor pelo seu filho, para provar a Deus que o amor do coração de Abraão por Deus era maior do que o amor pelo seu filho Isaque. E aí o que acontece? Quando ele vai ali para sacrificar o seu filho, Deus diz, não precisa, agora eu já percebi que você me ama mais do que é o seu filho Isaque. Então não é necessário esse sacrifício, eu agora sei que você me ama e me obedece mais do que qualquer apego que você tenha a qualquer coisa dessa vida. E por causa disso, eu vou, de fato, eu juro por mim mesmo, que eu vou fazer de Isaque, o único filho que ele tinha, uma descendência numerosa. Eu vou multiplicar Isaque e ele vai ser um povo numeroso, como as estrelas do céu e como a areia do mar. Não é? Então, o que representa isso? Quando a gente aprende a sacrificar o que a gente ama, quando a gente abre mão do nosso tempo pela obra de Deus, quando a gente investe finanças no reino de Deus, a gente não fica menor, a gente não fica mais pobre. Abraão sacrificou o seu próprio filho, o maior valor que ele tinha, o maior apego emocional, o maior valor afetivo que Abraão tinha, ele sacrificou naquele altar, mas ele não ficou sem o seu filho. Aquele seu filho voltou para ele abençoado e multiplicado. E da mesma forma, quando a gente aprende a sacrificar a nossa natureza humana e nos desprendermos das coisas que têm valor para nós, Deus recebe esse sacrifício, Deus o abençoa, Deus multiplica esse sacrifício e Deus nos devolve aquilo que nós colocamos no altar.